Então, gente, foi lindo essa demonstração da Vanessa. Essa é uma técnica clássica da programação neurolinguística. Acho que a primeira técnica logo é comunicação com sintomas. Na verdade, antes de eu falar sobre a técnica, eu quero falar sobre... isso não está na apostila, mas não precisa estar. Só rapidamente sobre a roda da vida, porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar de uma forma mais holística. A gente tem que pensar que, na verdade, saúde é um conjunto de coisas que inclui o ambiente físico, ou seja, onde você está. Será que você vive num estado saudável? Por exemplo, na Inglaterra, no inverno, passa-se muito tempo, muitos dias cinza. As pessoas ficam em dias cinza há muito tempo. Então, muita gente na Inglaterra ficava deprimida. Então, existe hoje uma licença que quando o médico detecta que existe um caso de depressão, porque ficar muitos e muitos dias sem sol, para algumas pessoas pode gerar uma depressão de origem orgânica mesmo, não tem nada a ver com a questão emocional, pode ser dinamizada por fatores emocionais. Então, já se sabe que muitas vezes uma mudança de ambiente ajuda. Então, eles conseguem uma licença do trabalho para passar uma semana na Espanha, por exemplo, que por mais que tenha inverno, tem sol em algum momento. Então, uma mudança no ambiente físico gera estados mais saudáveis. Então, a gente tem que pensar o que existe no ambiente físico. Saúde, de uma maneira geral, que é o que a gente está trabalhando aqui, o que coisas contém essa normalização. A gente já viu que não é uma coisa, é um processo. Quais são os elementos desse processo de saúde? O que você está fazendo no seu trabalho, no seu processo de desenvolvimento a respeito? Essa é a roda da vida do coaching, né? Só para quem já fez aqui sabe disso. Os relacionamentos, como é que você está se relacionando? Você tem relacionamentos saudáveis na sua vida? Como é que você está em relação à questão da espiritualidade? Isso é importante para você? De que maneira, de que forma? Hoje existem muitas maneiras ortodoxas e não ortodoxas de se abordar a questão espiritual, né, e tal, para cada um uma coisa diferente. A questão do dinheiro, do quanto você recebe, do quanto você vale, do quanto você ganha, divertimento, lazer, como é que está tudo isso na sua vida? Então, só de fazer um processo de coaching, de estudar coaching, de considerar a roda da vida, você já está mexendo. Na verdade, para PNL, sintoma é uma comunicação. Qualquer sintoma, mesmo que a pessoa... mas a pessoa tem uma doença física, ela tem um vírus, ela tem uma condição, tá? Mas de qualquer forma é uma comunicação desse ser. Porque lembra que essa coisa de corpo e mente, gente, é uma divisão didática que foi feita historicamente porque a igreja não permitia que ninguém tocasse nos corpos e queria se estudar a anatomia, a fisiologia. Então, vamos separar o corpo da mente. Na verdade, hoje existe uma conexão total. Você é um ser que é composto de corpo, de espírito, de mente, de várias instâncias aí que você pode chamar como você quiser, falar da maneira que você quiser. Então, várias são as instâncias aí desse processo. Então, um sintoma para o PNL é uma comunicação. Não importa se ele é mais psicológico, mais físico, toda doença é psicossomática. Toda. Não existe, porque não existe físico sem psicológico, não existe psicológico sem físico. Então, no fundo, mesmo que tenha fulano pegou um vírus, está gripado, está com uma virose, porque ele está num ambiente onde todo mundo estava gripado, ele pegou o vírus também. Tá, uma coisa totalmente orgânica, física e tal. Mas a evolução é diferente. Uma vez eu já tive a oportunidade de debater com várias pessoas ligadas a associações de medicina. Conversei numa certa época com o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, ele falou, estamos discutindo o que é científico, o que não é científico, né? Para muitas pessoas que dizem que as coisas têm que ser científicas, ele falou, a medicina não é uma ciência. A medicina, ela tem ciência dentro dela, mas ela não é uma ciência. Porque se fosse uma ciência no sentido ortodoxo da ciência, eu teria que ter dois pacientes com a mesma doença, eu teria que dar o mesmo remédio para as mesmas pessoas, eu teria que ter sempre o mesmo resultado e a mesma evolução. E às vezes um paciente que não está tão doente, ele morre, está gravíssimo e sobrevive. E aí? Cadê a ciência disso? Então, há ciência na medicina, mas há muita arte na medicina. Volta e meia, eu já vi pessoalmente e ouvi de pessoas barbaridades, alguns profissionais da área da saúde não sabem como conduzir com os clientes. Então, assim, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Quer dizer que às vezes aquela pessoa não tem nada. Uma vez eu me lembro que eu machuquei meu joelho com exercício físico. Eu lembro do dia que eu bati, machuquei, não tratei, viajei, e aí gerou uma água no joelho. Aí eu caí na besteira de um reumatologista lá, ele queria achar uma doença reumática em mim de qualquer jeito. Ele queria que você tenha uma doença reumatológica.
Eu falei, mas eu bati o joelho. Não, você tem isso, não é assim? Você está com alguma doença? Me passou os exames mais cabrosos que você pode imaginar. Pelo menos eu posso botar no meu registro, eu fiz esses exames. Não, ele insistia, não, isso não pode ser isso, você está com alguma coisa. Ainda bem que eu estudo essas coisas, eu falei, tá bom. Fiz todos os exames, não tinha nada. Aí no final olha pra mim, você pode ter se machucado mesmo. Eu falei, mas eu disse pra você isso. Vocês veem que muitos profissionais da saúde fazem isso, não é por mal, não mais se preparam. Né? É muito ainda a influência do pensamento newtoniano cartesiano, não mais se preparam. Então as pessoas elas são muito educadas para identificar a máquina biológica, mexer na máquina biológica. Claro que esse aspecto é de fundamental importância, mas existe hoje uma quantidade enorme de estudos e pesquisas que mostram os fatores emocionais, como você lida com isso. O Bandler mesmo conta o caso que ele acompanhou de um homem na Irlanda, onde ele foi diagnosticado com câncer terminal, só que ele tinha muita idade, ele já tinha mais de 70 anos e tal, e aí disseram, não vai sobreviver, se ele chegar a 2 meses é muito, não fala nada para ele, não manda ele para casa, ele ficava na família, não há nada que se possa fazer por ele, deram uns remédios para aliviar a dor que ele estava sentindo, não falaram nada para ele, ele era humilde assim, ele não era muito assim, educado em medicina, foi a salvação dele, ele foi para casa. E ele começou a capinar, na primeira semana ele estava doente, depois ele encheu o saco de ficar na cama, foi capinar, cuidar do jardim, começou a andar, aí desenvolveu alguma coisa ligada à horticultura e tal. E passou uns 2 meses, ele morreu, foi indo para frente e tal, começou a se sentir melhor, com mais disposição. E aí depois de uns 6 meses, alguém da família assim, bom, afinal, ele vai morrer ou não vai morrer? Aí ligaram para o médico, sabe o nosso avô, quando ele faleceu? Não, ele está vivo. Como assim? Traz ele aqui. Aí fizeram todos os exames nele e tal, houve aquilo que eles chamam, outra nominalização, remissão espontânea. O câncer fez uma remissão espontânea. Aí perguntaram para ele, como você está se sentindo sobre a doença? Que doença? Vocês me mandaram para casa porque eu estava bom? Achei que vocês só me mandaram para casa porque eu estava bom. Eu fui viver minha vida. Esse caso é semelhante a muitos outros que a gente ouve por aí. Né? Então, na verdade, o que é essa história? Né? Como a gente lida com isso faz uma diferença. Eu não vou ser fascista de dizer, não, então tudo vai ser resolvido com pensamento e tal, porque há fatores biológicos e há outros tipos de fatores. Mas sempre, de uma maneira geral, mesmo que a pessoa realmente às vezes tenha um caso terminal, ou alguma coisa assim que realmente não dê para reverter, a pessoa passar por isso com uma atitude positiva, com uma atitude construtiva e ao mesmo tempo que se contempla a sombra, ou seja, que se acolhe a dor, que se acolhe tudo aquilo que está acontecendo, vai fazer a pessoa passar por aquilo muito melhor. Eu já vi isso acontecendo perto, já acompanhei vários casos assim, tanto casos de remissão, quanto casos de doenças, quanto casos que a pessoa realmente faleceu em relação àquilo, mas é sempre melhor quando a pessoa tem uma atitude mais construtiva. Então vários fatores aí do Robert Diamond se relacionam que são importantes aí para a coisa da saúde, do que pode haver de errado com a saúde, o que você está fazendo com o ambiente, como é que é o ambiente, como eu falei para vocês, como é que você está lidando com o seu corpo, como é que você cuida do seu corpo, você dá para o seu corpo as coisas que você precisa, e aí entra alimentação também aqui e tal, exercícios físicos, você cuida de você se dá as horas de sono que você precisa, você cuida do que você precisa. Aí entra, me lembro de um dos conceitos que toda hora aparece, né, coisa da autoestima, outra normalização também, autoestima. Mas eu não me odeio, isso não é ter boa autoestima. Né? Autoestima é você efetivamente cuidar de você, é efetivamente você zelar por você de uma maneira geral. O que você está fazendo com o seu corpo? O senso de eu, quem você é. Você está em harmonia com a sua identidade, com quem você é? Tem vários casos de pessoas que ficam doentes e, na verdade, a gente para pensar se a pessoa está em desarmonia consigo mesma. Há aspectos na vida dela que ela não aceita, ou não harmoniza, não resolve dentro dela. Isso gera, muitas vezes, uma sensação de mal-estar, gera uma dissonância. E aí lembra a teoria do caos, uma borboleta lateada em Pequim chove em Nova York. Se você não cuida dessa dissonância dentro de você, aquilo ali pode crescer, pode se desenvolver.
Essa teoria do caos é verdadeira tanto para coisa positiva quanto para positiva. Então, de repente, você não está bem com você, não mantém hábitos positivos, não cuida do seu corpo, não liga para o ambiente, seu senso de eu está prejudicado, já não se cuida tanto quanto poderia, não escolhe tantos relacionamentos quanto poderia, não se alimenta como poderia, se enche de besteira, e por aí vai, não se exercita. Então, o que você está fazendo com você? Então, esses são os fatores: ambiente, corpo, identidade, senso de eu, higiene, relacionamentos, alimentação. Nutrição é uma coisa tão importante. Nutrição é a base de quem você é. O que você está comendo, né? É quem você se torna. O que você está botando para dentro é a base do seu corpo. Né? Você está consciente do que você está comendo? Não está vendo você fascista de dizer não, só podemos comer coisas 100% balanceadas todos os dias da semana. Acho que todos nós podemos eventualmente fazer exceções e tal, mas você está cuidando de você está em harmonia corporal, o que você está botando para dentro está gerando os resultados que você deseja, está gerando a saúde que você precisa. É muito importante. A questão existencial, espiritual, quem você é, o que você faz na vida. Eu não estou falando no sentido só religioso, porque eu respeito as várias concepções ou não concepções do que seria espiritual. Mas como é que você está em relação a você na sua vida? Todos falam, Jutes, Bandler, Grinder, todo mundo aí, Deepak Chopra, outros, a questão da visão e da missão. É muito importante que você tenha uma visão pessoal e uma missão pessoal. O que você está fazendo da sua vida? Você não tem que estar engajado num grande movimento espiritual, nem nada disso, não é o que eu estou dizendo, mas o que você está fazendo da sua vida? Qual o significado? Quais os propósitos da sua vida? Isso também está muito relacionado à saúde, de uma maneira geral. Exercícios físicos, você não precisa ser um atleta, mas já você sabe que o mínimo de exercícios físicos, alguma coisa que puxa para o lado cardiorrespiratório, isso sempre vai fazer bem para você. O que você pode fazer por isso? O que você vem fazendo por todas essas coisas? Então, enquanto o pessoal está terminando, eu vou para o coffee break agora e na volta eu vou passar para vocês a técnica da comunicação com sintomas, que é o que a gente fez aqui, que vocês vão reproduzir. Como é que tá? A gente está acabando? Já acabou? Fazendo? O que vocês percebem? Está quase. Então vamos para o break de qualquer maneira, 15 minutos. Aí a gente volta com a técnica e a gente vai praticar a comunicação com sintomas. Acho que isso vai...